A cidade é celestial. A cidade que vem, não é que nós vamos para ela, ela vem, você vai ver tudo isso aqui no seminário, ela vem. E sabe quem que nos ensinou? Então eu digo o seguinte: o céu não é destino, o céu é a nossa missão. E qual é a nossa missão? Trazer o céu para a terra. Amém. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer o quê? Nos ensina a orar. Eles queriam ensino, eles queriam aprender. E Jesus ensina. Ensino é para ser aprendido e seguido. Jesus então fala: vem a nós o teu reino. Jesus não nos ensina a clamar para irmos para o céu, mas pedir que o céu venha. Amém? Se o céu vem, por que bem-aventurados os humildes de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Então, dois é origem. Permita agora o Senhor ministrar aí o seu entendimento dessa questão aqui. Ó. Por exemplo, quando estava lá em Santa Catarina, o pessoal me perguntava: eu sou do Rio de Janeiro. A minha origem é aqui, sou carioca, mas eu morava em Santa Catarina. Então, dois é origem, é da onde ele vem, é da onde ele se origina. Quando Jesus fala o reino dois, está dizendo o reino que vem do céu. É caneta dos Estados Unidos, né? Ela vem dos Estados Unidos, mas está aqui comigo. Você tem uma caneta aí que de repente fala made in China, made in Taiwan, mas ela está aqui com você, porque ela veio de lá para cá. Você não precisou ir lá para usar ela lá. Você não precisa se beneficiar dela estando lá nos Estados Unidos e na China. Você está entendendo isso? Então, em Mateus fala reino dos céus, até que uma questão de tradição mesmo, né? É judaica, que não fala uma palavra, um pentagrama ali, mas em Marcos, Lucas, João é o reino de Deus. É sinônimo, reino dos céus, reino de Deus. Dois é a origem. Se tivesse dito assim, reino no céu, aí é lugar. Aí é lugar. Dois, aí não é lugar, é da onde vem. Então ele está passando aquele testemunho para os judeus. Mateus escreve especificamente ali para eles. E eles, por serem judeus, eles não falavam reino de Deus, porque estariam falando o nome de Deus em vão. Para eles o pentagrama é sagrado, não se pronuncia. Então ele fala reino dos céus. Senão aqueles homens não estariam recebendo a mensagem, entendeu? Então é por isso. Então fala reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa. Mas o reino é do céu mesmo. É do céu. O reino é do céu mesmo. A origem dele é céu. Mas não quer dizer que vai ficar lá. Essa é a questão. Você vai ver na aula do milênio, no final, que a cidade santa desce. Você vai ver no final, você vai ler o texto. Entendeu? Apocalipse 21. Como é que a gente pode ler um salmo inspirado pelo Espírito Santo que diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre? E ao mesmo tempo Deus diz: eu vou tirar vocês daqui e levar para o céu. Não existe uma contradição aí? Você lê aquele texto inspirado pelo Espírito Santo. Então foi Deus que colocou no autor. Salmo 37. Quem inspirou aquele salmo? O Espírito Santo de Deus. Que diz que os justos herdarão a terra e ela habitarão para sempre. Depois ele mudou de ideia e vai tirar todos os justos para o céu. Ela viu isso no salmo de Davi, viu o grande profeta Isaías, que é o profeta messiânico, e viu o próprio Jesus, Mateus 5,5. E o propósito de Deus não muda, né, pastor? Ele não... Passou pela boca deles toda a mesma palavra: os mansos herdarão a terra. Vamos pensar, se não é assim, então o que Jesus teria dito: os mansos herdarão o céu. Será que eles erraram a escrita? Não, o propósito é o mesmo. Quem mudou a percepção foram os estudiosos, os teólogos. Essa história desse desvio teológico data lá do começo da igreja primitiva. Quando tem a igreja primitiva entrou a igreja romana, católica romana, bagunçou a interpretação. Nós estamos voltando aqui à raiz. Na Bíblia não tem contradição. Então essa ideia de que tem que ir para o céu foi a igreja romana que plantou. Então o Senhor está dizendo que os irmãos lá da igreja, a partir de Atos, quando começou os irmãos a ministrar com ousadia a palavra, eles estavam ministrando isso aqui que eles estão falando? Exatamente igual, 100%. Exatamente igual. Os pais da igreja deles, Todos eles falaram isso. Unânime. Até porque eles usavam o quê? A lei e os profetas. E se a gente for lá na lei e nos profetas, não existe um texto que diz céu. Se for pegar os profetas do Antigo Testamento, imagina você chegar lá em Atos. Qual era a Bíblia dele? Era de Gênesis a Malaquias. E o que foi estabelecido aí no Éden? Uma miniatura do reino, não foi?
Se tivesse dado tudo certo, não está no reino estabelecido na terra? Com Deus governando para a igreja da Eva? Isso se perdeu. Com Jesus, isso é restaurado. Jesus é o segundo Adão, ele restaura o que o primeiro falhou. A obediência do segundo Adão, que é Jesus, restaura o que o primeiro perdeu. Então Jesus veio para estabelecer o que foi perdido na prática. Pensa. Jesus não reinou na terra. Jesus reinou na terra, irmão? Nasceu pobre, trabalhou até os 30 anos como carpinteiro, depois pregador de dinheiro de pé no chão, não tinha que dormir, e morreu entre bandidos. Onde é que está o reino de Jesus aí? Na terra? Não aconteceu ainda. Mas o texto não diz aí que não é Apocalipse? Que então será a torre da sétima trombeta, sai da mão do inimigo e volta para o Senhor e para o seu Cristo. É nesta hora que o Cristo vai assumir o reino e torna o reino. É que por enquanto Jesus está no céu, mas ele vai descer. E quando ele descer, ele vem para conquistar aquilo que foi perdido. Amém, aleluia. Essa aula do pastor Pedro, o céu descerá. Né? Da comparação do início com o final. Se a gente for resumir o reino de Deus aqui, o propósito de Deus, a gente vai ver em Isaías 46:10, vai dizer que ele faz conhecido o final desde o início, desde o princípio. O princípio é Gênesis, o final é Apocalipse. Então, nos dois primeiros capítulos, se você pegar os dois primeiros capítulos da Bíblia, que é Gênesis 1 e 2, e pegar Apocalipse 21 e 22, você vai ver uma semelhança incrível. Sabe por quê? Gênesis 1 e 2 é antes do pecado, ok? O pecado acontece ali em 3, 1 e 2, antes do pecado. Apocalipse 21 e 22 também não tem pecado, porque agora é depois do pecado. Então, em Gênesis 1 e 2, o cenário é o céu ou a terra? A terra. Gênesis 1 e 2, a terra. Apocalipse 21 e 22, João vê a cidade descer do céu para a terra. Então, é aquilo ali, é o cenário. Aí lá em Apocalipse, lá em Gênesis 1 e 2, um jardim. Amém? Apocalipse 21 e 22, o que era jardim, agora é uma cidade. Olha só. Gênesis 1 e 2, no meio do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22, no meio da cidade, a árvore da vida. Gênesis 1 e 2, nesse jardim, um homem e uma mulher. Lembra? Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um homem e uma mulher. Jesus, Cristo e a igreja. Gênesis 1 e 2, Deus habitando com o homem, mesmo? Gênesis 1 e 2. Apocalipse 21 e 22. Deus habitando com o homem. Isso não é lindo? Aleluia! Isso é glória a Deus.